Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é uma complementação da aula passada. A gente vai abordar aí os mecanismos de absorção, digestão e utilização dos nutrientes pelo organismo. Aí a gente inicia aí com essa imagem que mostra, né, o sistema digestório, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, que é essa aqui todo, tá? E aí a gente fala aqui, né, que a absorção da maior parte dos nutrientes ela ocorre no intestino delgado, que é esse aqui, tá? Enquanto a absorção de água ela se dá principalmente no intestino grosso, que é toda essa parte aqui que eu estou riscando de vermelho. Mas esses alimentos, antes de serem absorvidos, né, eles precisam ser quebrados em partes menores. Então, o processo ele vai ser iniciado aí desde a mastigação. Então, inicia aí pela boca. Em seguida, né, vem o ácido do estômago, que vai ajudar a digerir as proteínas, já que elas não são quebradas, né, totalmente no processo de mastigação. E à medida aí que o alimento ele vai passando por todo o intestino, ele vai sendo digerido e absorvido pelo organismo. E aí a gente vai com digestão no estômago. Como é que isso acontece? Então, ocorre a digestão dos alimentos triturados pelo suco gástrico, tá? Esse suco gástrico ele é ácido, então ele quebra os alimentos que já foram quebrados aí pela boca, só que ele vai quebrar em partículas ainda menores. E aí, quando esse suco gástrico entra em ação, ele forma o quimo. E o que danado é quimo? Quimo é o alimento parcialmente digerido, é o bolo alimentar. Naquele vídeo da aula anterior, mostra bem direitinho aí o quimo saindo do estômago e indo para o intestino, tá? Alguns nutrientes eles são absorvidos na boca e no estômago, de forma parcial, tá? Que é o álcool e a cafeína. Boa parte dele aí já é absorvido na boca e no estômago. Um conceito importante para a gente entender. Então, se fala absorção, o que é isso? É um processo pelo qual os nutrientes resultantes da quebra molecular durante a digestão passam para o meio interno através das paredes do sistema digestivo. O que acontece? O alimento é triturado em partículas menores. O estômago ele vai triturar esse alimento em partículas ainda menores, tão pequenas que conseguem ser absorvidas pelas paredes do sistema digestivo. Por isso que as paredes do sistema digestivo ela é tão vascularizada, porque precisa desse sangue aí para levar esses nutrientes para o corpo todo. E aí, como é que acontece essa absorção dos nutrientes no intestino delgado? Então, o intestino delgado é onde ocorre a maior parte da digestão e também da absorção desses nutrientes. O intestino delgado ele tem cerca de 3 a 4 metros de comprimento. Isso aí é só o delgado, tá? Esse intestino delgado ele é dividido em 3 partes, que compreende aí o duodeno, jejunum e íleo, vocês viram em anatomia, que absorve os seguintes nutrientes: gorduras, colesterol, carboidratos, proteínas, água, as vitaminas A, C, E, D e K, complexo B também, minerais como ferro, cálcio, magnésio, zinco e cloro. A imagenzinha aqui tá mostrando o intestino delgado mais detalhadamente, esse emaranhado aqui. Os alimentos demoram cerca de 3 a 10 horas para percorrer, né, todo o intestino delgado. Imagina.
Ele também é responsável pela produção do fator intrínseco, substância necessária para a absorção da vitamina B12 e prevenção de anemias. E aí a gente vai agora aprender um pouquinho sobre absorção no intestino grosso. A imagem aqui mostra toda a parte que compreende o intestino grosso. Aí aqui no meio tá o delgado, que é bem menorzinho, mais fino, na verdade, tá? O intestino grosso, ele é o responsável pela formação das fezes e é onde encontra-se as bactérias da flora intestinal. Flora intestinal porque são bactérias boas para o organismo. Essas bactérias, elas ajudam na produção da vitamina K e B12. Então, elas são importantíssimas. Os nutrientes absorvidos, né, nessa parte são principalmente água. A maior absorção de água está aí no intestino grosso. A biotina, o sódio e gorduras feitas com ácidos graxos de cadeia curta, que são as gorduras mais simples. As fibras presentes na dieta são importantes para a formação desse bolo fecal no intestino grosso. Elas ajudam, né, na passagem desse bolo fecal através do intestino, sendo também uma fonte de alimentos para a flora intestinal. Então, a fibra, além de ajudar na passagem do bolo fecal para esse intestino, ela também é responsável aí por alimentar essa flora intestinal. Lembram? Que são várias bactérias aí que são boas para o organismo e elas são responsáveis na produção da vitamina K e da vitamina B12. E o que é que pode prejudicar a absorção desses nutrientes no organismo? Então, deve-se estar atento a doenças que podem prejudicar essa absorção de nutrientes, pois pode ser necessário o uso de suplementos alimentares. Por quê? Lembram que os intestinos também são responsáveis por produção de algumas vitaminas, como a vitamina K e a B12, que a B12 aí ela é responsável para evitar a anemia. Então, se eu tenho uma absorção prejudicada, eu preciso fazer uma reposição de suplementos alimentares, tá? Para não prejudicar a minha saúde. E quem é que vai prescrever isso? O médico ou o nutricionista, tá? Voltando aqui, suplementos alimentares recomendados pelo médico ou pelo nutricionista. Algumas doenças aqui a gente já viu, né, que é a doença celíaca. Então, as doenças que podem prejudicar. Síndrome do intestino curto. Essa pessoa ele vai ter o intestino acurtado, menor do que deveria ser. A fibrose cística e o diabetes. São algumas patologias que prejudicam a absorção dos nutrientes no intestino. E aí a gente conclui a nossa aula sobre todo o sistema digestório e a absorção e digestão desses nutrientes.